Então, pessoal, eu tô aqui com a teacher do Rota da Fluência, né? Professora Márcia. Você prefere ser chamada como? Márcia, Daniele, como? Então, eu sou Márcia Daniela, mas eu sou a Teacher Dani do Inglês na Rota da Fluência. Pronto, então, teacher Dani, eu só fico chamando de teacher Márcia, né? Mas agora eu vou ficar chamando de teacher Dani. Dani. Pronto, então, pessoal, eu já comentei, né, muitas vezes aqui sobre o Rota da Fluência, um curso maravilhoso e que eu costumo falar que se eu não tivesse aprendido inglês em cursinho, de outra forma na escola, eu certamente aprenderia com ele, o que eu amo demais. E eu sempre fiquei, né, pensando, nossa, será que vale a pena fazer um vídeo com ela? Então, te convidei ela e aqui tá ela pra gente conversar um pouquinho sobre o curso. Então, a gente vai estar conversando algumas coisas e ficar atento a tudo isso aqui. Então, teacher, me conta aí um Diga. pouquinho como é que é a sua história com o inglês. Como foi que começou as suas formações, essa história toda? Então, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 10 anos, né? Eu tenho mais duas irmãs e meu pai, naquela época, enfim, tem gente que quando eu comecei a estudar inglês nem tinha nascido ainda, né? Quando eu comecei a dar aula também nem tinha nascido. Foi em 1980. Então, meu pai, naquela época, ele quis priorizar a nossa educação em relação ao idioma, né? Sim, E o sim. meu pai, ele falava assim: vocês vão estudar inglês porque se um dia vocês vão arranjar um emprego bom, pelo menos vocês vão dar umas aulinhas, né? E vão ganhar um dinheirinho. E é interessante porque meu pai, hoje, ele não está mais entre nós, ele faleceu 3 anos atrás, mas ele conseguiu experimentar o que a semente que ele plantou gerou, Sim. né? Eu sou teacher há 28 anos, a minha irmã mais velha também é professora. A gente trabalha em nichos diferentes, né? Não somos concorrentes uma da outra, mas acabou que o inglês virou uma paixão na nossa vida, né? E eu digo assim, meu pai foi embora sem saber quão longe eu fui com esse investimento que ele fez em mim, né? Então eu comecei a estudar inglês, aí me formei no curso avançado, só que eu estudei dentro de uma metodologia que focava muito na gramática. Então, quando eu me formei no avançado, eu era uma expert em gramática, mas eu não era fluente. Eu morria de vergonha de falar inglês na frente das pessoas. Eu tinha pavor de falar inglês na frente da minha irmã mais velha, né, que também é teacher. Então, é interessante eu falar isso porque as pessoas me veem, ela é professora de inglês, sempre Sim, foi fácil para ela. E não foi assim no começo. Eu também sim, tive medo. Medo de julgamento, medo de errar, medo de me expor. A sim. primeira vez que eu tive que falar inglês ao telefone, eu já era uma teacher. Eu estava lá na escola de inglês onde eu trabalhava, na hora do almoço, tocou o telefone, a consultora de vendas atendeu, era alguém falando inglês, e ela, desesperada, foi até a sala dos professores e falou para mim: Dani, tem um cara falando inglês aqui no telefone, como é que eu ia? Eu nunca tinha falado inglês ao telefone. Como é que eu ia dizer para ela: não, 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 eu não vou atender? Sim. Porque eu tinha uma reputação de professora de inglês. Como é que ia falar para ela: não, eu tenho vergonha, eu tenho medo, ou sei Sim. lá. E eu É. tive que enfrentar, né? Então, enfim, eu comecei essa minha caminhada no idioma, me formei nessa escola, me tornei uma expert em gramática, depois eu comecei a dar aula nessa escola, onde a metodologia era uma metodologia que trabalhava as expressões comunicativas para depois explicar a gramática, e foi aí que eu comecei a perceber que existia uma outra maneira mais eficaz de Sim. ensinar inglês que não ensinando toneladas de gramática para os alunos. Então eu comecei a observar isso. E de lá para cá não parei mais, né? Massa. Teacher, eu sou há 28 anos, no meio do caminho eu resolvi fazer psicologia, me formei psicóloga, né? Porque lidando com pessoas, com equipes e com alunos, eu falei, bom, se eu entender melhor o ser humano, eu vou ser capaz de Sim. acolher melhor o meu aluno, eu vou ser capaz de entender o que está passando no coração e na mente desses meus alunos. Eu virei uma coordenadora pedagógica, virei gestora pedagógica dessa escola, né, onde eu comecei a minha carreira como professora. Então eu dava treinamento para professores. Então assim, psicologia tinha tudo a ver com casava, né, com a questão do Sim. idioma. E aí, anos depois,
eu fui convidada para trabalhar numa rede de ginástica para o cérebro, chamada Supera, Ginástica para o Cérebro, onde a sede do Supera é aqui em São José dos Campos, porque o fundador do Supera, ele é daqui. E eu, até por convite de uma pessoa que tinha trabalhado comigo nessa outra empresa, nessa escola de inglês, e aí eu mergulhei no campo da neurociência, descobri como é que o cérebro aprende, como é que a memória funciona, e eu falei assim, pensei comigo, falei, gente do céu, se eu conseguir juntar isso que eu sei agora do cérebro com uma abordagem eficaz do ensino do idioma, os meus alunos vão aprender mais rapidamente, vão aprender de uma maneira mais eficaz. E aí, quando eu saí de Supera, eu passei um tempo ainda dando aula presencial na minha sala de aula, com aquele desejo de poder cuidar de mais alunos, porque dentro de uma sala presencial você tem a limitação física, né? Eu não poderia cuidar de tantos alunos como eu cuido hoje. E aí eu resolvi colocar tudo que eu tinha aprendido até aquele momento dentro do curso da Rota da Fluência, que foi aí que nasceu o curso. Então eu coloquei um conteúdo de inglês, eu coloquei um conteúdo de neurociência para primeiro ajudar o aluno a entender qual é o papel dele no processo de aprendizagem, como que a memória funciona, e aí, algum tempo depois, eu fiz a minha certificação em coaching, e eu resolvi também disponibilizar ferramentas de coaching lá dentro da Rota da Fluência, para ajudar o meu aluno a trabalhar questões psicológicas, emocionais, e hoje eu estou cada vez mais convencida que o problema dos alunos que não aprendem inglês não é um problema linguístico. Então, o problema não é a dificuldade. Por mais que os alunos falem, ai, teacher, eu tenho dificuldade para falar, eu tenho dificuldade para ouvir, eu tenho dificuldade de pronúncia. O problema não é linguístico. O problema é psicológico e comportamental. São as crenças limitantes que os alunos têm, a dificuldade que o aluno tem de ter clareza do porquê o inglês é importante para a vida dele, de quais vão ser as transformações que ele vai ter na vida dele ao longo da jornada, né? Porque eu falo que não é aprender o inglês, é quem você se torna enquanto você aprende o inglês, né? Então, você vai superando medos, você vai trabalhando a questão do perfeccionismo. Quantos alunos não conseguem aprender inglês porque são perfeccionistas, né? Porque não se permitem errar. Então, o que eu fiz? Eu juntei tudo e mais um pouco, toda a minha experiência, toda a expertise que eu acumulei ao longo desses 46 anos, né? E empacotei e disponibilizei lá dentro do Rota da Fluência. Então, o Rota da Fluência, eu costumo dizer que ele não é um curso de inglês, porque ele não oferece só um bom conteúdo de inglês. Ele é um sistema de aprendizado acelerado e eficaz, né? E o aluno, enquanto ele aprende inglês, ele se torna a sua melhor versão. Então, é isso, né? Show. O Rota, quando eu tava olhando mais a fundo, né, estudando, digamos assim, mais a fundo sobre ele, quando eu vi que ele tinha técnicas de coaching, eu fiquei, gente, como assim? A mulher é formada em psicologia, então ela entende o que ela tá fazendo, né? E isso que você falou sobre essa questão de ser formada em psicologia para poder entender melhor, realmente é algo muito da mente, é algo muito a mente do ser humano que vai atrapalhando no aprendizado, né? É como a senhora falou, não é nem muito as dificuldades que a gente encontra, mas é mais na nossa mente. Tem um rapaz que eu estava conversando com ele acabou adquirindo Rota da Fluência. Eu achei incrível o depoimento dele, depois de o quê? Menos de um mês. Ele falou que não gostava de inglês, mas depois que adquiriu Rota, viu que ele era capaz, viu que era possível, ele passou a amar inglês. Eu fiquei, minha gente, isso é fantástico. Eu achei, nossa, maravilhoso, sabe? Porque realmente, às vezes a pessoa se limita demais, não vou conseguir, mas consegue. E com um curso desse que oferece de tudo um pouco, consegue ainda mais. E aí, além de ser formada em inglês, psicologia, tem essa questão do coaching. Fala mais sobre a questão do curso em si. Que algumas pessoas ficam, mas é em módulo, como é essa questão, as aulas? A senhora pode falar um pouco sobre isso? Posso. Então, eu peguei a minha experiência, essa experiência de 11 anos numa escola de idiomas, né? Mais essa questão psicológica e pedagógica, e eu coloquei as informações lá dentro do curso, os módulos lá dentro do curso,
de uma maneira muito organizada, né? Para quê? Para que o aprendizado ele aconteça dessa maneira no cérebro. Então, existem várias abordagens do ensino do idioma. Tem abordagens onde os professores trabalham com textos, né? E aí você fica ouvindo e repetindo aquele texto e você é apresentado as estruturas do idioma todas de uma vez só. De fato, na vida real, quando a gente está falando, eu estou aqui falando com você, eu falo presente, passado, futuro, eu falo tudo de uma vez, né? Mas eu sou da outra linha, né? Eu acho que se você começa apresentando o idioma de uma maneira organizada, isso facilita a assimilação do aprendizado no menor tempo de espaço. Ontem mesmo um aluno meu, um novo aluno, né, que ele também é aluno de uma outra teacher, que também tem um curso online, ele me abordou, e ele falou para mim, teacher, eu comprei o curso dessa outra teacher, mas dentro da metodologia dela eu preciso estudar 4 horas por dia, e eu não estou dando conta. E eu preciso do inglês, né? Então, o que foi que eu falei para ele? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, expliquei para ele como que é o curso, né, que o Rota da Fluência, ele é um curso de videoaulas gravadas, que elas estão pedagogicamente, andragogicamente, né, que andragogia eu estudo como ensinar adultos, andragogicamente organizadas lá dentro da plataforma, que eu dou o suporte via Telegram, né, também tem o suporte por e-mail, enfim, o aluno ele está o tempo inteiro, ele é o tempo inteiro cuidado, né, assistido nas suas dúvidas, nas suas necessidades. E eu disse para ele o seguinte, falei, olha, no Rota da Fluência, você não vai precisar de 4 horas para você aprender. Você vai precisar de uns 40 minutos a 1 hora para você poder aprender. A aula, ela é curta, são aulas de 5, 6, 7 minutos. Mas o aprendizado, ele acontece depois que acaba a aula, né? Então, é depois da exposição do conteúdo que o aluno, ele precisa praticar aquilo. E tudo é muito bem orientado. Então, eu vou orientando, vou apontando, olha, agora você vai fazer esse tipo de treino dessa maneira, depois você vai entrar no outro aplicativo, vai treinar dessa maneira. Para que é esse aplicativo? Para isso. Para que você vai treinar o shadowing, né? Imagino que possa ser uma outra pergunta sua. Como é que o aluno vai treinar a conversação, né? Ele aprende uma técnica, que é a técnica que os poliglotas usam, e que é a técnica que a gente usa quando a gente quer aprender a cantar uma música. Quando a gente quer aprender a cantar uma música, a gente pega a letra da música, pega o áudio, a gente põe a música para tocar, vai lendo, vai cantando junto, até que de tanto a gente repetir, a gente memoriza. Então, aprender a falar inglês nada mais é do que fazer a mesma coisa que a gente faz quando a gente está querendo aprender a cantar uma música, né? E funciona. Funciona por quê? Porque hoje, o que eu resolvi? O Rota, ele é um organismo vivo, né? Estimular os alunos e para mostrar para os alunos que eles têm resultado, né? Depois eu fecho o loop desse aluno aí, né? Que eu abri aqui, dessa questão da outra professora. Eu criei lá dentro do Rota, no final de cada semana, são módulos, né? São 24 semanas, hoje 24 semanas de conteúdo. Então, a cada final de semana, eu coloquei lá uma novidade chamada Parada Obrigatória, onde eu encorajo os alunos a inaugurar canal no YouTube. Ele grava um vídeo usando alguns dos chunks, algumas das expressões que ele aprendeu ao longo daquela semana. Qual é o objetivo? É provar para ele que ele é capaz, medo do erro, medo de se expor, o perfeccionismo, né? É lógico que são vídeos que eles não estão públicos no YouTube, então eu orientei os alunos que eles deixassem os vídeos no modo não listado, né? Alguns deles, eu vou até pedir permissão para esses alunos para ver se eu posso usar esses vídeos, né? Dos alunos desde a semana 1 já gravando um vídeo, porque isso pode encorajar outras pessoas a falar, nossa, na semana 1 ele já conseguiu falar dele, falar da família, e é muito legal, e eu fico com o coração falando de si, né? Então, são ferramentas que eu vou colocando para mostrar para o aluno que ele é capaz, mostrar
mostrar para ele. Foi por isso, fechando o loop da história desse outro aluno que virou aluno ontem, eu disse para ele, entra para quando você terminar, você volta lá no curso dessa outra teacher, que foi o investimento que você fez, né? E aí você vai trabalhar com os textos. Então, agora não é o momento ainda de você trabalhar só com texto. Primeiro, você precisa organizar o aprendizado no teu cérebro. Depois que você tiver com esse repertório organizado e fortalecido, aí você pode partir para uma outra metodologia. E aí ele ficou super feliz, né? Conclusão, ele virou meu aluno. Então, eu não desqualifiquei essa professora, porque é o que eu falo, né? Todos os teachers, eles não são concorrentes, eles são parceiros de missão. Eu não sou a única professora que ajuda pessoas que precisam do idioma a realizarem sonhos com inglês, né? Eu não tenho a pretensão de ser a infalível, né? Para os meus alunos eu sou a mais querida, mas tem muita gente boa no mercado aí fazendo um trabalho legal. Então eu acho que a gente tem que ter ética, a gente tem que ter respeito pelo trabalho do outro, né? Mas foi isso que eu falei para ele. Eu expliquei como é que era a metodologia, é organizada, tem coach lá no meio, tem ferramentas que ajudam o aluno a medir o aprendizado dele o tempo todo. Eu, como psicóloga, eu trabalho muito essa questão do comportamento, do foco, das crenças, porque eu sei que todo micro resultado, eu falo para os meus alunos, todo micro resultado, ele cura, ele vai curando, né? Então, de parada obrigatória em parada obrigatória, o aluno ele vai se soltando, ele vai se libertando, né? Por quê? Porque a gente não aprende inglês para falar sozinho. Você não aprende inglês para falar, né, só com você. Você aprende inglês para falar na frente de outras pessoas. Então, você precisa se desafiar de gravar vídeos, de se arriscar, né? Lá no Rota também tem um programa de parceria, que chama Everybody Needs a Buddy, onde eu encorajo os alunos a adotar um colega do Rota para poder praticarem, para que eles possam praticar juntos o que eles estão vendo no curso, né? Então, embora eu não faça tutoria direto de conversation com os alunos, porque são muitos alunos, e eu teria que me clonar para fazer isso, né? Ou mudar o valor do curso para poder oferecer um trabalho a mais de tutoria de conversação, eu ofereço ferramentas que dão para o aluno, até para aqueles que são mais tímidos, que têm vergonha, condições sim de aprender a falar inglês, mesmo que ele não tenha alguém para praticar com ele. Show, show. Então, desculpa ninguém tem para não aprender speaking, né? Essa era uma das perguntas, né? Já teve gente me abordando, mas e o speaking? Aprende a falar? Então, a pergunta já foi respondida. E a gente a falar, inclusive, Ingrid, deixa eu falar uma coisa para você, né? O meu menino mais novo, ele faz aula de francês. E eu tive aula de francês quando eu tinha 12 anos. Faz muito tempo, né? E um belo dia ele estava aqui no meu escritório fazendo aula, eu entrei aqui para pegar alguma coisa, a professora dele me cumprimentou, ela falou bonjour, né? E aí ele falou para mim assim, mamãe, a Beth está te cumprimentando. Eu virei para ela e falei assim, bonjour, ça va, né? Como vai você? Bom dia, como vai você? Aí ela respondeu, bien, et toi? Eu falei, très bien, merci. Foi uma coisa muito automática, eu não parei para pensar, né? E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso. Quantas vezes eu pratiquei esse pequeno diálogo em francês? Quanto tempo faz ou fazia que eu não falava? Porque o francês que eu tive na escola não era um francês comunicativo. Imagina, em 1986, né? 86, 1980... Não, eu tinha 12, 82, sei lá. 86, verdade. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 10 anos, foi em 85. Então, em 86, eu tive aula de francês na escola. Não era uma metodologia comunicativa. E foi aí que eu falei, gente, quando uma pessoa me questiona, mas se eu não fizer conversation com o professor, eu não vou aprender a falar, vai. Porque você vê, esses chunks, eles ficaram guardados na minha memória quantos anos? E quando ela me cumprimentou em francês, eu simplesmente reagi. E falei. Então, não tem, isso é um mito, né? É um mito que as pessoas têm, que elas precisam ter alguém para praticar aquilo, porque se elas não praticarem com alguém, quando elas tiverem que usar, não vai estar na ponta da língua. E vai, pode acreditar que vai.
É isso mesmo. Tem até uma. Você falando isso aí, eu me lembrei. Tem uma amiga minha que eu passei para ela algumas dicas sobre conversação, porque ela estava querendo melhorar a conversação dela. E todas as dicas que eu passei foram coisas para ela falar com ela mesma. E dentro de uma semana, ela veio falar: Ingrid, eu tô conseguindo falar. E ela até viajou para Nova York há uns anos atrás. E ela até fez uma brincadeirinha. Já sinto que já posso voltar para Nova York e conversar inglês com todo mundo. Então, é realmente isso, né? Que você falou. Não precisa obrigatoriamente de uma pessoa para conversar. Seguindo o método de shadowing, falando com a própria pessoa, né? Repetindo, sempre funciona. Dá certo. Com Funciona. certeza. Eu Tem que tenho os praticar. meus alunos que são a prova viva, né? Que Uhum. funciona. Inclusive no canal do Inglês na Rota da Fluência no YouTube, tem depoimentos de alunos que eu desafiei, né? Os alunos a falarem do curso, das suas pequenas vitórias, alguns falaram em português e outros falaram em inglês. E depois disso eu fiquei tão empolgada que eu resolvi criar a parada obrigatória. Então, a parada obrigatória lá no Rota, ela é uma novidade, foi algo que eu implementei agora em setembro. Você vê, não tem o quê? 2 meses só. Eu já Aham. tenho 90 vídeos de alunos falando inglês, usando aquilo que eles aprenderam na aula daquela semana. Então, é muito legal, É, né? massa. Bem dinâmico. Só não vai pra frente, não aprende quem não quer e não se dedicar. É, só quem não se dedicar. Então a gente já tá chegando quase no finalzinho e algumas pessoas ainda não entendem a importância do inglês, né? Então bora conversar um pouquinho sobre isso. E eu vejo assim, tem muitas pessoas que falam, aprenda inglês para investir no seu futuro. Mas tem tanto adulto hoje que eu vejo que eles precisam hoje do inglês, né? Não é só para o futuro. Eles precisam de hoje para o inglês. Então eu gosto de pensar, invista no seu presente, né? E aprenda inglês. Então não é algo só do futuro. Então, que a senhora pode falar um pouco sobre isso, a importância do inglês. É muito bem colocado, né? Eu costumo dizer que a tradução mais próxima da palavra fluência é liberdade, né? Eu acho liberdade uma palavra mágica, né? Por quê? Porque quando você é fluente, você é livre. Você é livre para fazer escolhas que hoje você não é, né? Sim. Então você é livre para escolher que emprego que você quer buscar, você é livre para escolher para onde você quer viajar, você é livre para escolher que livros você quer ler, que Sim. artigos você quer ler, você é livre para escolher que programas você quer assistir. Agora há pouco, um pouco antes da nossa conversa, eu estava no Google Academics lendo sobre andragogia, que é o ensino de adultos, e estava lendo em inglês, né? Então, e toda vez que eu abro um livro para ler, eu inclusive estou lendo um outro livro também em inglês, chamado Ask, né? Que é sobre a importância de você perguntar para as pessoas, fazer perguntas para você entender o que está no coração e na mente das pessoas, né? Até para você poder servir as pessoas de uma maneira mais eficaz. Toda vez que eu abro um livro em inglês para ler, eu penso nos meus alunos, né? E essa sensação de contentamento, essa alegria que eu sinto, essa felicidade que eu sinto, é o que eu desejo para todos os meus alunos. Então, você falou certo. O problema dos adultos é justamente esse, né? E de alguns jovens, falar, eu quero inglês para o futuro. Não. O futuro você constrói no hoje. Se você não começar a agir hoje, o futuro vai chegar e você não está preparado. Então, todo santo dia eu recebo alunos e o discurso, e lá dentro da plataforma também, porque lá tem 3 vídeos falando da metodologia, né? E num dos vídeos eu falo das dores, né? Eu pergunto para os alunos quais foram as perdas que você teve até hoje, porque você ainda não é fluente em inglês. E no último vídeo eu pergunto quais são os sonhos que você quer realizar, né? E assim, é unânime os alunos colocarem, teacher, eu perdi oportunidade de emprego, eu perdi viagem, eu perdi promoção, sabe? Porque Aham. eu ainda não sou fluente em inglês. E aí, o que acontece, hoje eu estava assistindo a palestra, uma palestra não, uma live do Jerônimo Temel, que é um coach que eu amo de paixão, e o Jerônimo falou uma coisa que eu falei, nossa, tem tudo a ver com a fluência, né? Ele disse assim, que o sucesso não é uma corrida de velocidade, é uma prova de resistência.
E a fluência, a aquisição da fluência não é uma corrida de velocidade, não é um sprint. É uma prova de resistência, é uma maratona, não são os 100 metros, sabe? Não é uma corrida de 100 metros. E aí ele disse que o que acontece é que as pessoas, elas começam os cursos, né? Muito empolgadas, com a motivação lá no alto, e elas esperam um resultado mágico, né? Elas começam dando tudo de si e elas querem um resultado que seja mágico, que seja da noite para o dia, e não existe isso. E aí elas vão se cansando, elas se cansam e elas desistem, né? Então, se você não é fluente até hoje, não é porque você não é capaz, é porque você desistiu. Você desistiu 1, 2, 3, 4, 5, muitas vezes. E é por isso que você ainda não é fluente. E aí ele diz o seguinte, que o que acontece é que quando você desiste, você não volta para aquele ponto de onde você partiu. Você volta para um ponto pior do que aquele onde você estava. Por quê? Porque daí, eu falando como psicóloga, você tem que enfrentar mais uma vez o fracasso, né? E ninguém lida bem com fracasso. É um luto que você vai ter que lidar mais uma vez. E você vai sentir que você não é capaz, você vai sentir frustração, e a ansiedade que já era grande lá no começo, ela fica elevada à 10ª potência. Então, a tendência de quando você começa algo, qualquer aprendizado, mas aqui a gente está contextualizando para o inglês, quando você começa um curso de inglês e vai no limite, você não faz o que você pode com as condições que você tem, você acha que você tem que levar a ferro e fogo, né? Então, você vai se cobrando, se cobrando, se cobrando, de repente uma rotina que você não está acostumado, e aquilo te cansa e você desiste, isso é muito pior do que o estado anterior que você estava antes de começar, né? E é por isso que eu tô obcecada, né? Como diz o Jerônimo Temel, eu tô com uma ideia fixa e é a minha missão de vida, muito mais até do que ensinar o inglês hoje, para mim, hoje é ajudar os meus alunos a perseverarem ao longo da rota da fluência, para que eles não desistam mais uma vez, para que eles possam colher os frutos das sementes que eles estão plantando ao longo do caminho. Então, hoje, a minha maior missão, porque o conteúdo de inglês está lá, está tudo entregue, eu coloquei o melhor de mim lá dentro, e agora o meu desafio maior, a minha missão de vida, né, a minha ideia fixa é cada vez mais oferecer ferramenta para os meus alunos para que eles não desistam, para que eles perseverem. Porque os que perseveraram chegaram lá com êxito. E eu fico muito feliz de saber dos meus alunos as conquistas deles depois que eles fizeram, né? Passaram pela jornada da Rota da Fluência. Então é isso. Show, isso mesmo. Isso é muito importante mesmo, porque tem gente que simplesmente começa algo, mas não termina. E aprender um novo idioma, é como a senhora falou, tem gente que quer o mais rápido possível. Mas tem que sempre lembrar que é algo a longo prazo, né? É uma meta a longo prazo, não que vai demorar anos, porque não precisa demorar anos, mas, como bem colocado, não é da noite para o dia, mas arrasou. Eu digo assim, né, que um aluno que faz a Rota da Fluência bem feito, a entrega do conteúdo é uma entrega que ela leva 6 meses, né? A gente está sempre colocando novidades lá, então essa entrega vai levar um pouquinho mais daqui a um tempo. A teacher tem sempre surpresa para entregar para os alunos, mas eu vejo da minha experiência com os meus alunos. Os alunos que entraram no Rota, fizeram todo o conteúdo e continuaram trabalhando um pouco mais, principalmente o treino de speaking, o treino de shadowing, e fizeram uma avaliação oral comigo, porque eu só entrego o certificado depois que eu avalio o speaking do aluno, para eu dizer que ele alcançou o nível intermediário. Se eu faço a avaliação e eu vejo que o aluno não está com a resposta na ponta da língua, eu boto de recuperação. Você vai estudar assim, depois você volta. E aconteceu isso com 2 alunas minhas, né? Elas tiveram pressa, elas fizeram sim o conteúdo no tempo de entrega de 6 meses, mas elas negligenciaram o treino de shadowing. Então, elas voltaram lá, fizeram o treino bem feito, marcaram comigo de novo e eu fiquei assim de queixo caído, sabe? Eu fiquei de queixo caído, eu fiquei super orgulhosa com o resultado dessas alunas, de conseguir, estava assim,
na ponta da língua. É uma avaliação que ela dura 40 minutos, às vezes 1 hora. Eu fico 1 hora ali falando, sabe? Com os alunos. Então, você não precisa passar como eu passei 7 anos frequentando um curso de inglês. Se você se determinar, se desafiar, esse vai ser o melhor e o pior ano da minha vida. Por que o pior? Porque vai ser o ano que você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você gosta, você vai ter que fazer escolhas, né? Deixar de fazer algumas coisas para encaixar o inglês na tua vida, mas vai ser o melhor ano que vai valer a pena. Então, se você fizer bem feito, sem desistir, um ano, daqui 1 ano, a tua fluência vai estar num outro nível, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Show. Arrasou. Não acrescento mais nada. Então, se você aí que tá assistindo a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, né? Você pode sim ser um aluno Rota da Fluência, vem-se embora, venha ser aluno dessa professora maravilhosa, super com bagagem para poder te ajudar. Então, o acesso vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai lá e passa a ser um aluno do Rota da Fluência, porque só não aprende quem não quer. Como diz meu irmão, só fracassa quem desiste. Então, não desista, continue. E aí é só sucesso, só pra frente. Então, teacher, tem mais algum recado? Eu quero dizer isso. Venha ser meu aluno na Rota da Fluência. Deixa a teacher cuidar de você. Eu vou cuidar de você, vou ajudar você a perseverar e vou ajudar você a se tornar a sua melhor versão enquanto você aprende inglês. Tá certo? Então, clica no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. E eu espero você lá na Rota da Fluência. Olha aí, Certo? olha aí. Tudo certo e nada errado, porque depois de um ano desse que a gente teve, tempo não é desculpa. Tempo não é desculpa, é só agora se determinar e aprender e é só sucesso. Então, a gente se despede aqui. Obrigada por ter assistido até o final e tchauzinho. Bye bye, see you there. Bye!